canção se chama Boas e Novas. É uma canção que eu fiz essa semana, acho que de madrugada, não lembro agora, eu estava olhando. O Senhor falou comigo sobre essa canção. Ela fala um pouco sobre o que eu quero pregar hoje aqui. E sobre essa série de pregações que a gente vem colocando no ar, na internet, e pregando na igreja, sobre o Evangelho original. O Evangelho original de Jesus Cristo. Aquele Evangelho que permeou toda a igreja do primeiro século e que veio se estendendo, chegou até nós e agora está tão mudado, né? A gente teve um resgate lá atrás com Lutero na Reforma e hoje não seria nem um exagero dizer que a Reforma precisa de uma reforma. Porque as pessoas começam a buscar os interesses do reino e no meio do caminho, não sei se perdem, acabam buscando seus próprios interesses. Então eu queria cantar essa canção, chama Boas e Novas. O pessoal vai acompanhando a letra aí pelo visor e vai cantando junto os irmãos aí. Amém? Pai, o amor aqui já está a se esfriar e quem devia te anunciar fala em dinheiro mais do que em amor. Pai, faltam pastores para apacentar, aprisco cheio, ninguém para cuidar. Quem vai buscar a que se desgarrou? Servos dos seus próprios ventres, dos seus interesses, não buscam mais o teu reino, buscam os deles. Já não pregam tua palavra, tão boa, tão nova. Repetem os seus argumentos, suas velhas prosas. Eu quero ser profeta na minha geração, falar do que se passa no teu coração e ter a ousadia de querer pregar o que todo mundo sabe, mas não quer falar. Eu quero ser profeta na minha geração, falar do que se passa no teu coração e ter a ousadia de poder pregar o que todo mundo sabe, mas não quer falar. Eu quero ser profeta na minha geração, falar o que se passa no teu coração e ter a ousadia de querer pregar o que todo mundo sabe, mas não quer falar. Eu quero ser profeta na minha geração, falar do que se passa no teu coração e ter a ousadia de querer pregar o que todo mundo sabe, mas não quer falar. Pai, da sua igreja fizeram um show, mas a mensagem que você pregou não dá ibope, não vai pro ar. Ah, Pai, vendem barato a graça que tu tens, mas não dão nada de graça a ninguém e acham graça do de graça dai. São servos dos seus próprios ventres, dos seus interesses. Não buscam mais o teu reino, buscam o deles. E já não pregam tua palavra, tão boa, tão nova. Repetem os seus argumentos, suas velhas prosas. Ah, eu quero ser profeta na minha geração, falar do que se passa no teu coração e ter a ousadia de querer pregar o que todo mundo sabe, mas não quer falar. Eu quero ser profeta na minha geração, falar do que se passa no teu coração e ter a ousadia de querer pregar o que todo mundo sabe. Eu quero ser profeta na minha geração, falar do que se passa no teu coração e ter a ousadia de querer pregar o que todo mundo sabe, mas não quer falar. Eu quero ser profeta na minha geração, falar do que se passa no teu coração
e ter a ousadia de querer pregar o que todo mundo sabe, mas não quer falar. Amém. Vou fazer uma oração, queridos, pela palavra. Feche seus olhos, olhe comigo em nome de Jesus. Onde você está mesmo? Olhe comigo. Pai de amor, nós te damos graça pela tua palavra que é maravilhosa, que virá agora de encontro aos nossos corações. Senhor, libera que essa palavra seja bênção para nós e que nosso coração possa estar terra fértil para ouvir a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, falar conosco e em nós. Nós pedimos que faça assim em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos, abra a sua Bíblia aí, como nós já falamos, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, no versículo 7 em diante. Todos acharam aí? Amém. Então vamos ler a palavra de Deus, 1 João 3, 7. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É a mensagem original, gente, né, que está aqui no 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então olha só, gente, presta atenção, eu vou voltar aqui depois, mas eu quero fazer um adendo desde já. Essa é a prova que nós temos que passamos da morte para a vida. Eu vou ler o 14 de novo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque... Leia, porque amamos os irmãos. Amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha que interessante. E a gente está fazendo essa maratona falando sobre amor, sobre compreensão, sobre tolerância, respeito. Olha como isso aqui é profundo. A gente tem essa ciência de que passou da morte para a vida, porque agora consegue amar o irmão. Quem não ama o seu irmão ainda está na morte. Nós falamos no primeiro culto a ser veiculado aqui pelo canal da igreja e a ser feito aqui com os irmãos, sobre como que a lei da liberdade nos ensina, né? Que aquele que não ama o seu irmão está em trevas. Agora, o mesmo apóstolo João, na mesma carta, no capítulo à frente, diz que quem não ama está morto. Ainda não nasceu para Jesus ainda. Não nasceu para o Evangelho. Então eu vou continuar no 15. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Pastor, uma coisa séria, né? A Bíblia diz não matarás. A música 23 aí, né? Quer dizer, aquele que está odiando seu irmão é um assassino, homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Ninguém que é homicida tem a vida eterna dentro dele. Olha que coisa mais séria. Aquele que aborrece seu irmão é homicida. E nenhum homicida tem a vida eterna dentro dele. Não enquanto ele for homicida. A não ser que é regenerado por Cristo e arrependido. E aí é que o ensinamento do discipulado de quinta-feira, falando sobre arrependimento de obras mortas, né, começa a funcionar aí. O 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha que coisa interessante. Nós conhecemos o amor porque Cristo morreu por nós.
E nós também devemos dar a vida para os nossos irmãos. Aí começa o 17. Quem, pois, tiver bens do mundo... Olha só, gente. Estou falando isso aqui, ó. Cascai. Quem tiver bens neste mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, ou seja, fechar o coração, vendo o seu irmão necessitado, você tem condição de ajudar, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? A pergunta é essa. A pessoa que tem bens neste mundo, que tem condições, vê o seu irmão passando necessidade. Tudo bem? Tudo bem, você vai se aproximando. Tá. Então, nós entendemos. A pessoa que vive neste mundo tem bens naturais, bens do mundo, tem dinheiro, tem posses, vê o irmão necessitado e fecha o coração, como? Aqui está perguntando, como estará nessa pessoa o amor de Deus? No 18 diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Gente, amor de língua, amor de conversa, para o reino de Deus, não conta ponto. Não é aquele irmãozinho que você encontra na rua, ô abençoado, ô meu amado, hein? É campeão, não é? Não tem esse irmãozinho que está sempre com a palavra de vitória na boca? Mas aquilo só para bater nas suas costas. Irmão. A hora que você precisar dele mesmo, ele, pica a mula. Porque o amor de Deus não está nele. Ele só faz que tem o amor de Deus. Eu vou falar um pouco sobre isso. Aí ele fala assim, o 19, e nisto conhecemos que somos da verdade. Olha só. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguramos os nossos corações. Tem um coração assegurado. Por quê? Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de Jesus Cristo, seu Filho, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Eu queria pedir que ninguém fechasse a sua Bíblia ainda. Mantenha no versículo 7 do capítulo 3 da carta universal, a primeira carta universal do apóstolo João. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso. E sobre o que tudo isso quer dizer. Bom, o primeiro texto aqui, de 7, diz assim, filhinhos, ninguém vos engane. Alguns testemunhos dizem assim, não permita que ninguém engane vocês. Atenção, querido, em nome de Jesus, fica atento aqui, fica atento. Diz assim, não permita que ninguém te engane. Vai haver muita gente tentando nos enganar, né? Eu estava vendo pela internet esses dias agora um texto, né? Uma pregação até, um vídeo, né? A gente só assiste isso pela internet, porque para ligar a televisão para ver isso é impossível, né? Mas acaba sempre alguém mandando pelo Facebook, faz esse desserviço de mandar pelo Facebook para a gente. Essas coisas vão aborrecer, gente. Um pregador conhecido aí da Igreja Nacional, falando numa pregação lá, né? Que você não deve dizer nada, falar de pastores, e que se seu pastor roubou sua igreja, meteu a mão no caixa da igreja, você deve fingir que não viu, porque ele usa essa expressão. Eu fiquei muito chocado, né? A pessoa que comentou nem me deu o trabalho de observar o comentário, porque de verdade dispensa comentário. Ele usou uma expressão que me deixou muito chocado. Ele falou assim, já vi gente morrer por causa disso, hein? Eu tenho percebido já há algum tempo que essa é uma estratégia do diabo e que algumas pessoas, né, que dizem estar na luz e não estão, e dizem que estão vivos e não estão, pelo menos não segundo esse texto de João, gostam de usar, ameaçar pessoas. E eu vou dizer para você, só quem usa essa arma, ameaça, é o diabo. O diabo é o pai do medo. Porque o medo é fé ao contrário. O medo é a crença que algo de ruim pode te acontecer. E nós não somos emissários, porta-vozes do medo. Nós somos, emissários de Cristo, do Evangelho de nosso Senhor.
Essas pessoas ficam botando medo nas pessoas. Olha, mesmo que você vê alguém roubando, algum pastor metendo a mão no dia da igreja, fica quieto, vai para outra igreja. Ainda falou assim, vai para outra igreja. Essa pessoa deve achar que está prestando um serviço para o reino de Deus. Mas, na minha opinião, ela não está. Não está por quê? Porque não está, pastor. Não está. Sabe, não existe isso de você ver alguém roubando o dinheiro da igreja, ou se você trabalha numa empresa, ver alguém roubando na empresa, ou você vê alguém roubando alguém, e você não faz nada. Não denuncia essa pessoa. Não diz, olha, chega na pessoa primeiro e fala, meu querido, eu estou sabendo disso, não faça isso. Isso vai atrair maldição para a tua vida. Porque esse dinheiro aqui é santo. São dos cofres da igreja. E aí o que acontece? Se a pessoa se endireitar, você ganhou o seu irmão. Não é o que a Bíblia ensina quando a gente ganha o irmão em pecado? Se ele não se endireitar, chama 2 ou 3 com você para estar chamando ele a atenção. Se ele nem assim se endireitar, leva ele diante do conselho da igreja. Pastor, mas isso aí a Bíblia diz que é para os irmãos. Para os pastores, não. O pastor não é meu irmão em Cristo mais. Ou a lei que se aplica a mim não se aplica ao pastor? Que isso, queridos? Vivemos os dias em que as pessoas estão tentando justificar e proteger seus interesses e dizem que é o reino de Deus. O reino de Deus não precisa que você minta por causa dele. Olha para mim, irmãos. O reino de Deus não precisa que você invente desculpas para ele. O texto diz bem claro, filhinho, não deixe que ninguém vos engane. Olha, eu vou ler de novo 7, leia comigo, acompanha aí. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é, o que diz aí? Justo. Pastor, esse irmão é uma bênção, é ungido, é o todo-poderoso, sei lá o quê. Então por que as obras dele não denunciam que ele está na luz, que ele é justo? O texto de João é muito direto, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo. Se o cara está agindo errado, ele pode ter sido justo por um tempo, mas nesse momento ele não está obrando obras de justiça. Ele está caído, perdido, transviado, talvez precisando ter uma palavra tua para voltar. Precisa que alguém o desperte. E se ele, de toda maneira, não quiser se despertar, a palavra de Deus é muito clara. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quem vem fazendo isso desde o princípio, pecando, enganando e fazendo o seu pecado parecer bom e enganando as pessoas, é o diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Irmãos, Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você está entendendo, meu querido? Quer dizer, não é para você ser conivente ou deixar de lado, não. Jesus veio ao mundo desfazer as obras do diabo. E quem peca desde o princípio é o diabo. E quem mente dizendo que o irmão não fez quando você sabe que ele fez, é o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Não há necessidade de se pregar o evangelho, sabe, com remendos. Porque o evangelho é perfeito. O evangelho original de Cristo é perfeito. Eu vou dizer mais para você, ame essa pessoa que está em pecado, mas não compactue do pecado dele. Não encubra o pecado de ninguém. Ah, pastor, então quer dizer que se eu descobrir... Eu não estou falando para você fuçar a vida do irmão. Você gastar teu tempo, se ocupar de vigiar as pessoas. Não é esse o teu trabalho. O que eu estou dizendo é que estão por aí enganando as pessoas, dizendo que se um cara tem o título de pastor, se uma igreja evangélica ungiu o cara, agora ele está acima do bem e do mal. Ele está um degrau acima dos outros. E ele não pode mais passar pela justiça comum. Olha, se você é uma figura pública, deve ser julgado pelos seus atos que publicamente se revelam. A sua vida privada pertence só a você, mas aquilo que você faz enquanto figura pública deve ser posto à prova de todos. Ou os apóstolos de Cristo não deviam dar testemunho. Ou a igreja não fala em inúmeros textos na palavra sobre a importância do testemunho. Quando o apóstolo Pedro manda escolher os diáconos, ele fala, procure entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação. Isso era para dividir a comida, os caras que iam dividir a cesta básica.
tinham que ter boa reputação. Quiçá os caras que vão dirigir uma congregação, vai apacentar gente, vai cuidar de pessoas. Quanto mais, estes devem ter maior ou melhor reputação que aqueles. Mas hoje em dia não. Nós somos instruídos via televisão a que se o cara fizer alguma coisa errada, deixa para lá porque ele é ungido do Senhor. Se ele é ungido do Senhor, por que a unção de Deus nele não se traduz para nós em obras de justiça? Não se deixe enganar, o que pratica a justiça é justo, e o que peca é do diabo. Se a sua concupiscência, meu querido, é dinheiro, faz o seguinte, estabelece um sistema de governo na tua igreja, em que o tesoureiro e um grupo de irmãos tenham acesso ao dinheiro e não você. Fica longe da tua concupiscência. Bem como se a sua concupiscência é mulher, não ande por aí sem a sua esposa. Não dê ocasião à carne. Se o seu problema é roubar, para que você não roube, estabeleça um critério, para que você não esteja sempre tão perto da tentação. Por que a Bíblia diz que a gente pode resistir o diabo, mas deve fugir da prostituição? Porque o homem não vence a si mesmo, a não ser que Cristo esteja nele, com ele. E se você se sente fraco, meu querido, a ponto de não conseguir resistir às suas concupiscências primeiras, faça o que a palavra diz, andeis no Espírito e não estareis sujeitos às concupiscências da carne. Não está conseguindo, querido, estabeleça um sistema de governo, coloque pessoas que cuidem do dinheiro da igreja, mas nunca, irmãos, nunca orientem os irmãos a não falar do pastor ou não criticar o pecado do pastor. Porque isso dá uma sensação muito ruim para quem está ouvindo, de que o pastor pode pecar. Que não pode é você. Então o pastor pode. E você não deve dizer nada, porque ele é ungido do Senhor. Tem igrejas que o povo está todo encarcerado, porque não podem dizer a verdade para as pessoas acerca do reino de Deus. E não podem dizer para o irmão que está em pecado, que ele está em pecado porque ele é pastor. Tem igrejas que tem pessoas com problemas seríssimos de conduta na direção da igreja. Porque o pastor tem lá um podre com aquele irmão, ou porque ele faz parte de uma curriola, e as pessoas são orientadas a não dizer nada. Porque, cuidado, já vi gente morrer por causa disso. Eu fico extremamente triste e enojado com esse tipo de mensagem na internet. Eu queria ler aqui o 10, que diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amado, me perdoe se você não está gostando do que está ouvindo aqui hoje, no que eu estou dizendo. Mas eu estou falando da palavra de Deus. Presta bem atenção. Capítulo 3, versículo 10. Primeira Epístola de São João. Capítulo 3, 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. É assim que se manifestam os filhos de Deus. E os filhos do diabo. Você quer discernir entre um e outro? É simples. Palavra de Deus, Bíblia aqui. João 3, 10. Primeira Epístola de João 3, 10. Qualquer que não pratica a justiça. Amado, você sabe quando uma coisa é justa e quando ela não é, né? Quando é justiça e quando é injustiça, né? Você sabe, na política, na vida, no trabalho, na escola, quando alguém está sofrendo uma injustiça e quando alguém está sendo justo. Você sabe, não sabe? Hein? Isso é senso comum, isso é moral coletiva. Todo mundo sabe quando alguém está sendo injusto com o outro e quando está sendo justo. Então eu quero dizer uma coisa para você aqui, em nome de Jesus. Olha só, qualquer, e aí agora eu quero chamar a atenção aqui, você pastor, você pastora, você líder, tem a alcunha que você quiser usar, que gosta de dizer para as pessoas que você está acima do bem e do mal. Eu quero chamar a sua atenção aqui no texto para o qualquer. Qualquer inclui você, viu, meu querido? Você que pensa ter privilégios que não tem. E você, meu amado irmão, que pensa que você está numa escala inferior. Para Deus todos nós somos iguais. Deus não usa de acepção de pessoa. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém, queridos? Amém. Qualquer um que não pratica justiça, que não está sendo justo com uma coisa, e não ama seu irmão, é aquela pessoa que está
sendo ditador da igreja, fazendo errado, ninguém pode dizer nada, porque senão ele bota no banco, ele faz, ele acontece, ele exclui da igreja, ele coloca o irmão, não é, no ostracismo, o irmão não pode estar em ministério nenhum, não recebe oportunidade. Irmãos, olha para mim, quem não ama seu irmão e quem não anda de forma justa, aqui o versículo 10 diz o seguinte: não é de Deus. Pastor, mas eu vi esse camarada revelar o número do meu CPF. Não me interessa. Pastor, mas esse cara botou a mão, um cara leproso, o cara ficou com a pelinha de bebê. Não me interessa. A Bíblia diz que abaixo das nuvens o diabo pode fazer cair fogo do céu. Agora, está aqui, ó, na palavra de Deus, apóstolo São João, na sua primeira carta universal, capítulo 3, versículo 10, ele disse que qualquer um que não praticar a justiça e não amar seu irmão, não é de Deus. Não importa que alcunha ele exiba, não importa que cargo ou status ele pensa que tem. Ele não está acima da Bíblia, e a Bíblia diz que ele não é de Deus. O 11 diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. Se esse é o evangelho original, é a mensagem que nós ouvimos desde os primórdios, é essa mensagem que deveria permear o coração da igreja em nosso tempo, que deveria estar inserida no coração da igreja do nosso tempo, que a justiça irá denunciar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Será o amor e a justiça. O amor e a justiça denunciará os filhos de Deus e os filhos do diabo. E eu quero dizer para você, não há filhos de Deus que cometem justiça e atos de desamor, e não há filhos do diabo que amem. Não, que o diabo não ama, e o diabo é injusto e peca desde o princípio. Esta é a mensagem que nós ouvimos no 11, desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Pastor, mas se eu for falar com esse pastor ou com essa pessoa que ele está errado, ou que ele roubou, ou que ele se apropriou de algo que não devia, ele vai usar o cargo dele contra mim. Então, meu querido, mais uma coisa pesa contra ele. Ele não tem amor nem humildade para ouvir alguém chamar a sua atenção. E aí eu pergunto para você, como é que essa pessoa crescerá? Como ele vai crescer de Deus? Como ele vai crescer no Senhor, se ele não pode ouvir ser chamado a atenção? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Toda pessoa que fecha o seu ouvido para a correção, ele fecha o seu ouvido, ele fecha as portas para o crescimento espiritual. Amém? Amém. Se Deus não tem um canal para te chamar à realidade, Deus não tem como trabalhar a sua vida. Estão entendendo? Não adianta Deus falar com você se você não quer ouvir. Não adianta. E eu quero continuar dizendo o seguinte. No 15, qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Essas pessoas que do púlpito gostam de ofender e magoar as ovelhas sentadas no banco, e gostam de agredir com palavras, e acham que com isso estão ensinando, isso não é ensinamento, isso não é ensinamento, isso é exposição, isso é expor a pessoa ao ridículo. E quando você se põe contra a pessoa porque você acha que aquela liderança está fazendo algo errado, essa pessoa se vale da posição dela para te ofender. Querido, aborrecer, entristecer, magoar o irmão é pecado de morte para Deus. A Bíblia diz que aquele que faz isso é homicida, e que nenhum homicida tem nele a vida eterna. Então a pessoa, quando começa a fazer essas coisas, irmão, ele perdeu a vida eterna. Que isso, pastor? Ele pode recuperá-la em Deus, mas neste momento, enquanto ele estiver agindo como homicida, magoando, ofendendo, nesse momento, ele está agindo como homicida, querendo matar aquela ovelha que está caminhando no aprisco, com maior dificuldade. E essas pessoas se dizem pastores. Pastor é o que apacenta, é o que cuida, é o que pega a ovelha ferida. Quem já leu aqui a parábola das 100 ovelhas? Quando Jesus dá o exemplo do pai que deixa 99 no aprisco e vai buscar as que se desgarrou. Eu falo disso nessa canção que eu cantei aqui hoje. Boas e novas. Eu falo disso. Hoje, pastor nenhum deixa um aprisco com 99 por causa de uma ovelha. Desviou é porque a ovelha é problema. Esse irmão sempre foi assim mesmo. É cai e não cai, isso é cai. É ovelha cai. É irmão de pouca fé. E quando é que um pastor tem autorização do dono do rebanho para desistir de uma ovelha?
Quando? Nós continuamos aqui no 16. Conhecemos o amor nisto. Ele deu a sua vida por nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga, Cristo deu a sua vida por mim. Cristo deu a sua vida por mim. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha, meus queridos, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo o seu irmão necessitado, e fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? O que a gente vê hoje, irmãos, são as pessoas dando testemunho que chegaram necessitados na igreja e agora tem um carro, tem um apartamento. E eu fico muito feliz, tá? Se você comprou um apartamento, Deus te abençoe. Mas eu quero dizer para você que não adianta você ostentar riqueza mundana, porque o mundo também tem gente mais rica que você e não conhece a Cristo. Então, se riqueza fosse evidência da presença ou da graça de Deus, talvez a gente devesse seguir a religião do Eike Batista e de muitos outros aí que são ricos e milionários, Bill Gates e outros, né? Porque não foi para isso que nós fomos chamados. Agora, tem uma coisa sobre riqueza que a Bíblia fala e poucas vezes é dito na igreja, que você que tem a obrigação moral e agora espiritual, porque nós lemos na Bíblia, de olhar para aquele que não tem. E se a pessoa que não tem passar necessidade perto de você e você fechar o coração para não dar, olha, é sério isso, hein? Olha só, o 17 é muito claro. Se lhe cerrar o coração, como está o amor de Deus nele? Como é que você pode dizer que o amor de Deus está em você se você cerrar o coração para o necessitado? Se você sabe que o irmão está sem uma bolsa de compra em casa e você não vai lá socorrer. Se tem um irmão doente na igreja e talvez a família talvez não tenha condições de cuidar, mas já pensou se a igreja toda se reunir em torno desse problema? Que pequeno esse problema não vai ficar? Já pensou se toda vez que um irmão da igreja adoecer ou passar por necessidade, alguém souber que foi mandado embora do emprego, toda a igreja se reunir em torno do problema dele, já pensou que pequeno não vai ficar esse problema? Porque nós somos muitos. Nós somos muitos, podemos juntos tornar esse problema pequeno. Esse problema que é grande para um, pode se tornar infímio para 50, 40, 100, 200, 1000. A gente tem na igreja o Ministério de Ação Social. Né? Ali é onde a gente alivia toda a consciência da igreja. É onde a consciência da igreja fica anestesiada e engessada. Não, eu levo 1 quilinho todo mês no culto das primícias. Eu compro 1 quilo de fubá. Eu compro 1 quilo de sal e dou. Né? Deus sabe que eu não falto um culto de primícia. Eu dou lá 1 quilinho de feijão. Meu amado, isso não isenta você daquilo que a palavra está dizendo. Tendo você bens neste mundo e vendo alguém passando necessidade, se você cerrar o seu coração, fechar o seu coração e não ajudar, como é que o amor de Deus vai estar em você? Eu quero continuar lendo o seguinte. Meus filhinhos, 18, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Gente, é fácil chegar na igreja e falar em língua estranha, e profetizar, e começa a revelação, e o culto foi uma bênção, e dá oportunidade para um irmão fala, aquilo sai até fumaça quando o irmão fala, é muito poder, é muita unção, é muito glória, é uma nuvem na igreja, entendeu? Que a gente não sabe se a nuvem é o Shekinah de Deus, ou se é a arrogância cristã da justificação própria, de gente que pensa que vai morar no céu, porque fala em outras línguas. Mas se o irmão bate na casa do pastor, ou de um irmão qualquer e fala, meu querido, eu estou sem nada em casa, me ajuda. Como é que a igreja reage? E aqui o versículo 18 diz, filhinhos, não ameis só de palavras nem de língua. É aquele amor, meu querido, do tapinha nas costas. Aquele amor, aquele amor evangélico, amor gospel. Aquele amor do tapinha nas costas, o amor protestante, do tapinha nas costas, do abraço, das palavras de vitória. Você é mais que vencedor, meu irmão. Recebe, varão. Mas Tiago alertou sobre isso.
Ele disse que se eu falar para a pessoa, Deus te abençoe, Deus seja contigo, e despedir ela sem nada e ela estiver com fome, diz que isso não vai matar a fome dela. Tiago fala disso, sobre a fé que não produz obras. E agora João fala também do amor que não produz frutos, o amor que é de boca, que é de língua, que é de conversa. Aquele amor pelo irmão que vira estrofe de música gospel. Mas não muda a vida das pessoas. Esse amor, ele nada mais é do que assunto para salmo. Isso é roteiro de filme cristão. Isso é o quê? Isso é para invernizar a alma da igreja. A ação social está lá para invernizar a alma da igreja. Mas quando você precisa, quantas vezes você realmente teve nas mãos a ajuda efetiva? E as pessoas se reuniram em torno do teu problema e disseram, meu amado, se é um problema seu, é nosso também. Nós somos um em Cristo, nós somos corpo. A gente canta, somos corpo. E assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Cara, isso é lindo, hein? E eu vou dizer para você, não estou ironizando a música não, porque essa música, ela é tudo do qual eu estou falando aqui hoje. O que eu estou ironizando é nós cantarmos isso nos cultos cristãos e não vivermos isso no dia a dia. Amém? Amém. E eu quero continuar aqui dizendo assim, e nisto conhecemos que somos da verdade. Como é que nós conhecemos que o evangelho que nós vivemos é o evangelho da verdade? 19. E diante dele asseguramos nossos corações ou nossas consciências. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se você hoje foi pego de surpresa com essa mensagem, seu coração te condena, Deus é maior. Ele pode mudar essa sua realidade, basta você deixar essa palavra fazer efeito no seu coração. Mas se por acaso você é daqueles que o coração não condena porque já vive isso na sua vida e crê que esse é o evangelho original de Cristo, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista. Quer dizer, acaba que o cara que fala de prosperidade e prega prosperidade e diz que você tem que semear no reino para ter prosperidade, ele nunca leu esse texto, porque esse texto diz que eu vou receber de Jesus Cristo tudo que eu pedi, porque eu não fechei o coração para o meu irmão, eu andei na justiça e pratiquei o amor de verdade, não amor só de língua. E aí eu quero fazer uma brincadeira sobre semear no reino. O seu irmão faz parte do reino. Por que em vez de se semear no ministério do pastor fulano, você não começa a semear na vida do seu irmão? Tem irmãozinho na igreja que você sabe que ele está no fundo de garantia, está recebendo seguro-desemprego, a última parcela. Você fala para ele, ei, irmãozão, como é que tá? Já conseguiu emprego? Está correndo atrás? Não, pastor, estou correndo. Tá? Então é o seguinte, esse mês nós vamos te dar o seguro-desemprego. Pastor, que isso, pastor, vigia. Quantos missionários nós nos sustentaríamos lá na África? Se nós pegássemos esse dizer, tá igual Judas. A mulher derramou aquele perfume caro nos pés de Jesus e falou, Senhor, se nós tivéssemos vendido esse perfume e dado para os pobres, ladrão! O povo não pode, porque diz que se fala do pastor morre. Eu sou pastor, então devo poder, eu sou anjo igual a você. Ladrão! Seu ladrão! Pratica a justiça e ama o teu irmão. Ladrão! Tira a mão do cofre da igreja. Esse que você prega tanto, esse versículo de Malaquias 3,10, que não tem nada a ver correlacionado com a forma de dizimar ou de ofertar do tempo do Novo Testamento, onde a Bíblia fala, se cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, eu vou usar o teu versículo predileto contra você. Está escrito lá que nós devemos dizimar para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento. E tudo que a pessoa não encontra quando vai na igreja, passando aperto, é o mantimento. E quantos estão sentados no culto, não jantaram, foram para a igreja sem jantar, com vergonha de dizer, porque vão rir dele, porque vão falar mal dele por trás, e vão dizer assim, ó, tá assim porque não deve estar dizimando, tá assim porque está errado com Deus, o irmão está passando por uma luta sozinho, porque não confia nos seus irmãos para dizer, me ajudem. Quantos estão afundando com
diabo está investindo contra a vida do irmão e não há ninguém que possa resgatá-lo, ninguém que tenha condições e que olhe para o necessitado e não serre o coração, e não feche o coração. Você do coração fechado, que insiste que todos devem semear no seu ministério, mas você mesmo não semeia no de ninguém. Procure o irmão da igreja que está desempregado, o irmão da igreja que tem filhos para criar. Às vezes o filho do irmão vai sair do colégio porque ele tinha um padrão de vida e agora está desempregado, está passando dificuldade. Vai lá e pergunta no que a igreja pode ajudar. Está atrasada a prestação da luz, da água, da internet, está atrasada a prestação do colégio das crianças. Quantos meses está, irmão? Vamos nos reunir aqui. Quero todo o conselho da igreja reunido aqui. Vamos resolver. Ele é ovelha nossa, é um de nós. Aí você vai poder dizer, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando. Queridos, para poder cantar essas coisas, nós precisamos antes plantá-las no fundo da nossa alma. E eu quero dizer para você que não pratica justiça, mas se diz justo e se auto-intitula ungido de Deus. Que unção de Deus está sobre a tua vida, uma vez que você é filho do diabo, porque não pratica as obras de Deus? Quantos de nós já disse que os filhos das trevas são os que estão lá no mundo sem Jesus, porque não levantou a mão numa igreja evangélica? Esse cara é um ímpio. São os filhos da injustiça, os filhos do diabo. Mas esse texto hoje jogou isso por terra. Versículo 10 diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Pastor, eu sei quais são os filhos de Deus. Quem levantou a mão, se batizou, está arrolado no hall de uma igreja evangélica, dá seu dízimo, frequenta o culto, dá as primícias no dia do culto, as primícias e dá a oferta. É mesmo? Vamos ver se isso bate com o que João falou. Que João é um cara meio desatualizado, estava lá no tempo de Jesus, não tem internet, não está acostumado com esse pastor mais moderno, com o evangelho mais trabalhado, uma coisa mais refinada. João, ele disse aqui, no versículo 11, que vai vir depois do versículo que eu vou ler agora, ele diz, esta é a mensagem que eu vi desde o princípio. Ou seja, a mensagem de João é a mensagem original ainda, não sofreu aquelas modificações espetaculares, aqueles updates, né? Que o evangelho tem uma série de upgrades novos aí. Se você não botou o seu evangelho para ser renovado e atualizado, está perdendo. Mas eu, como sou um cara antiquado, eu vou na de João aqui. Lembra que você disse que o cara que é filho do diabo é o que não levantou a mão? É o que fuma? É o que bebe? É o que vai no pagode? É o cara que vai no baile? Esse cara é filho do diabo. Está ali, o pessoal está tudo ali, está nas garras de Satanás, né? E o cara que está na igreja de mãozinha levantada, dizimista, o seu carrinho lá no estacionamento da igreja, que prova que Deus é com ele, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Não tem carro, oh, glória a Deus. Tem poder, hein? Unção. Trocou de carro esse ano. Último tipo. Está devendo todas as prestações. Só Jesus sabe como é que ele vai pagar, porque ele precisa impressionar a igreja. E se ele que não troca de carro, não, para ver se o irmão não mais fala, irmão, está na hora de trocar de carro, irmão. Olha aí, irmão. Clama aí, irmão. Eu estou falando de coisas sérias, gente. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em que, pastor? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Bem, pastor, mas eu fui batizado, eu sou crente há 30 anos. Tomara que você, além disso, pratique a justiça e ama seu irmão. Caso contrário, você não é filho de Deus. Você está arrolado junto com aqueles que estão lá no baile, bebendo, fumando. E detalhe, talvez eles sejam mais espertos que você, porque eles estão fazendo aquilo que o seu coração deles dita para fazer. O seu coração pede uma coisa, você faz outra. Você está na igreja forçado porque tem medo de ir para o inferno. Você não almeja o céu, nem deseja fazer a vontade de Deus. Você tem medo de ir para o inferno. E é por causa de pessoas assim, que essas pessoas chamadas ungidos de Deus, e muitos são, de verdade, porque praticam obras de justiça, e têm o amor de Deus nos seus corações, mas muitos não passam de lobos em peles de ovelha, a respeito dos quais Cristo já havia nos advertido ainda nos evangelhos. Lobos em peles de ovelha.
para os quais eu posso dizer sem medo de morrer, apesar do que esse pastor disse na televisão: ladrões, lobos, covardes. É acerca de vocês que o Cristo disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu preguei a tua palavra, e falar: eu não te conheço. Eu quero dizer que muitas dessas pessoas que são muito conhecidas no Evangelho hoje são conhecidas de vocês, mas não são de Cristo. Porque nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Versículo 10. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, qualquer um, não é de Deus. Eu vou encerrar por aqui, meus queridos. E queria encerrar dizendo o seguinte: nunca deixe que ninguém sabote a sua consciência cristã. A palavra de Deus é a nossa bússola mor, é aquela que nos dá o norte. Se aparecer alguém, eu vou falar o que Paulo disse acerca do evangelho que ele havia pregado. Se aparecer alguém pregando um evangelho diferente daquele que nos foi anunciado pelos apóstolos, que seja maldito, anátema, maldito. Então, se alguém está por aí pregando o evangelho que não é aquele que você ouviu na palavra, pregado pelos apóstolos, a fé cristã e apostólica que uma vez nos foi anunciada, que seja maldito. E esses que andam mandando você se calar e tentando calar a sua consciência cristã, sejam duas vezes malditos, porque além de pregar mentira, tentam fraudulentamente sabotar a consciência da igreja. Nós somos o povo chamado povo de Deus, e o Espírito de Deus está em nós, e Ele diz para nós acerca das coisas que devem ser ditas. Eu creio que o Espírito Santo te orientará em tudo, para que você não ande seguindo todo vento de doutrina e caindo na mão de raposas e lobos que estão travestidos de ovelha e se fingindo de ungidos e de anjos, quando na verdade são demônios. Deus abençoe a igreja nesta noite, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Dominus vobiscum.